Pois é, tem uma outra notícia que a gente precisa trazer para esse debate, porque está diretamente ligado. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que é necessário mudar a legislação brasileira para que o tráfico de drogas e a milícia sejam tratados como terrorismo. Ele disse exatamente o seguinte: como no mundo inteiro é tratado. Ele defende isso, que haja uma adequação, uma adaptação para que o Brasil siga práticas internacionais. Segundo ele, foi feita uma proposta ao Legislativo para que haja uma mudança no Código Penal brasileiro, para que o crime deixe de compensar. O governador ainda acrescentou que fez um alerta sobre os últimos episódios e no estado que são análogos ao terrorismo. Vou abrir aspas. Nossa legislação, talvez não no encarceramento, mas talvez na progressão de pena, precisa ser endurecida. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, o que achou do posicionamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro? O que acha da ideia dele factível? Uma alteração, um endurecimento de algumas regras. Ele quer igualar ao terrorismo crimes ligados ao tráfico de drogas e também milícias. Beraldo. Mas, Caniato, isso no Brasil já é uma realidade. O que essas facções criminosas fazem para operar a sua atividade ilícita é sim a prática de terrorismo. As coisas que a gente vê no Brasil são bárbaras, coisas assim impressionantes que podemos equiparar ao que acontece em locais onde terroristas atuam livremente. A gente teve exemplos dessa barbaridade que aconteceu em Israel no ano passado. E esse tipo de conduta, de comportamento, como o Mota trouxe para nós essa semana, lembrando do caso de João Hélio, uma criança que foi arrastada por marginais por vários quilômetros, aonde, ao serem avisados, esses marginais davam risada de uma criança que estava morrendo sendo arrastada pelo carro. Isso é postura de quê? Isso é postura de terrorista. Tem que ser tratado da forma mais dura possível. Mas, infelizmente, estamos no Brasil. Infelizmente, a gente sempre vê uma mão disposta a passar a mão na cabeça do criminoso. Então, essa questão da impunidade, para nós, é extremamente presente, porque ela está incorporada no nosso dia a dia. É essa cena que é absolutamente comum, se vê sobretudo no interior, quando alguém comete um crime e às vezes está ali no mesmo bar e um restaurante do que aquele que foi vítima do seu crime, como disse o Zé Maria. Só que se a gente não quebrar essa dinâmica, esse problema jamais será resolvido. E o governador Cláudio Castro está colocando as coisas no contexto correto. Mas aí eu pergunto, quais medidas efetivas o chefe da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro está tomando para resolver problemas gravíssimos de violência que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta? Porque o que nós vimos há pouco tempo, no final do ano passado, foram 3 médicos que saíram de São Paulo, foram ao Rio e, ao tomarem um chopp no final da tarde num calçadão da praia, que é o programa que toda pessoa que visita a cidade tem prazer em fazer, que visita a capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem prazer em fazer, essas pessoas foram assassinadas no meio da rua, tomando a sua cervejinha. E aí o que aconteceu no dia seguinte? Os autores desse crime foram mortos, não pela polícia, eles foram em 24 horas identificados, julgados, executados pelo próprio crime organizado. Porque o assassinato desses médicos trouxe uma visibilidade que não era do interesse da facção criminosa. Tudo se deu no âmbito da ilegalidade, da marginalidade, da criminalidade. E a polícia fez o quê? O governador fez o quê? Quais foram as atitudes tomadas para dar um basta na violência que acabou com o Rio de Janeiro? Porque se ninguém contou para o governador o que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas,
É inacreditável. É um exemplo de decadência. Simplesmente porque as autoridades, os governadores, aliás, dos últimos, a vasta maioria foi presa. Eles acabaram com o estado do Rio de Janeiro porque deram espaço para o crime crescer, desde Brizola. Desde Brizola. Brizola que começou com essa história de que o criminoso era uma vítima da sociedade. E a partir daí foi ladeira abaixo, porque o crime cresceu com uma velocidade tão grande que parece que se tornou inevitável para o ambiente político do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente via o Rio de Janeiro com oportunidade de eleger pessoas decentes, pessoas que brigam de forma legítima, com conhecimento de causa, nosso querido Mota aqui, que foi candidato no Rio de Janeiro, mas não se elegeu. Por quê? Quem que se elegeu? Foi aí. A fulana do não sei aonde, a filha do traficante que vira vereadora, o outro vira deputado, o miliciano que não sei o quê. Essa é a realidade do cotidiano, mas está lá, todo mundo sabe nome e endereço. Então, governador, fala que é bom, porque dá visibilidade. Agora, o senhor tem obrigação de atuar com máxima dureza. Não pode ter mão fraca, não. Tem que ir para cima. Pois é, vou passar para o Roberto Mota, mas só trazendo a informação, viu, Mota? Essa defesa do governador Cláudio Castro, que quer que tráfico de drogas e as atividades da milícia sejam tratados como terrorismo, me parece que ele se apoia nos números e no tempo da pena. Porque a pena para tráfico de drogas, pena prevista, de 5 a 15 anos de reclusão, além de pagamento de multa. Agora, de terrorismo, de 12 a 30 anos em regime fechado, Mota. Eu acho que a gente tem que levar em consideração tanto o tamanho da pena, quanto o tratamento que o criminoso recebe depois que ele é condenado. Os benefícios aos quais ele tem direito, a liberdade de que ele usufrui, mecanismos criados, e eu acho que a gente vai falar isso ainda hoje no programa, mecanismos criados para reduzir a pena. Então, olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, né, você vai diminuir tantos dias da sua pena. As declarações do governador Cláudio Castro são sensatas e corajosas. Eu vou dar um exemplo. Todos nós já vimos várias vezes episódios aqui no Brasil de grupos armados, verdadeiros exércitos, que tomam de assalto uma cidade. Aconteceu aqui várias vezes no Brasil. Chamado de Novo Cangaço, inclusive. Que é chamado de Novo Cangaço. Repare que nome fofo, Novo Cangaço, né? Na verdade, o nome correto disso é insurreição armada, meus amigos. Como é que isso fica por isso mesmo? Como é que o Congresso Nacional não parou todos os trabalhos para dar uma resposta para isso? Eu vou contar uma história para vocês que está no meu livro A Construção da Maldade. É tanta barbaridade que acontece que a gente esquece. No Rio de Janeiro, há alguns anos, um grupo de traficantes da favela da Rocinha, que estava sendo alvo de operação policial, eles saíram da favela, atravessaram uma avenida e invadiram um hotel. O Hotel Intercontinental. Eles sequestraram um hotel inteiro durante várias horas. No final, eles acabaram se rendendo para a polícia. Né? A polícia, dizem que a polícia não atua com inteligência, a polícia não sabe trabalhar. A polícia fez um trabalho ótimo, cercou o hotel, negociou, os criminosos viram que não tinha mais jeito, se renderam. Pois, poucos anos depois, todas as figuras desse episódio já estavam em liberdade. E, poucos anos depois, essas mesmas figuras que participaram do sequestro do hotel começaram uma guerra pelo domínio do tráfico de drogas da Rocinha. Agora eu pergunto a vocês, que polícia vai dar um jeito nisso? Que governador vai dar um jeito nisso? Tem, se você colocar o Batman, super-homem, não há super-herói que consiga resolver um problema quando você prende os principais líderes, depois de um episódio como esse, que teve repercussão internacional. Vocês imaginem o impacto numa cidade turística como Rio de Janeiro. Pouco tempo depois estavam todos soltos. No Brasil, vigora a impunidade. Essa é a questão. Só para refrescar aqui os números. São 40 mil assassinatos por ano. Esses 40 mil
em apenas 8% dos casos, os assassinos são identificados. Então, se você matar alguém no Brasil, a sua chance de escapar impune é de 92%, meus amigos. A única estatística que eu conheço sobre assalto diz que no Brasil, menos de 2% dos assaltos são solucionados. Ou seja, se você resolver assaltar alguém, a sua chance de sucesso é de 98%. Essa é a realidade. Nós temos, existe aqui em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, áreas onde, são grandes áreas, onde impera um outro poder. Ali a lei brasileira não vale. Não tem Constituição, não tem legislativo, executivo e judiciário. Ali tem outro poder, um poder que é tudo ao mesmo tempo. É um poder que implanta uma tirania garantida por armas pesadas. São armas de guerra. Só no Rio de Janeiro, há mais de 1.400, prestem atenção nesse número, 1.400 territórios dominados pelo narcotráfico. Esse é o verdadeiro estado de exceção. É o estado do crime. É disso que o governador Cláudio Castro, com muita coragem, está falando.